Um livro feito de silêncios. Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro O Melindre nos Dentes da Besta, da Carol Rodrigues, uma publicação da editora Sete Letras. Se você assistiu ao vídeo sobre as minhas melhores leituras de 2020, você já me ouviu falar sobre esse livro que me arrebatou no ano passado, me suspendendo do mundo por alguns momentos. E se para mim é sempre naturalmente difícil dar conta de falar de livros que me tocam tão profundamente, no caso do romance da Carol Rodrigues, a dificuldade de falar a respeito dele se acentua porque este é um livro feito de silêncios, o que me leva a ser, no mínimo, breve na sua apresentação, né? O romance, então, é dividido em duas partes. A primeira delas é intitulada Museu e começa em um barco com o relato de um personagem que foi condenado à prisão sem que nós saibamos a princípio por quê. O que nos deixa mais à vontade para nutrir certa empatia por este ser que é absurdamente desumanizado como preso num lugar onde os direitos humanos não tinham mais voz. Então, também sobre este direito fundamental recai o silêncio. O nome desse protagonista é Dodô e no decorrer dessa sessão inicial é ele que nos guia pela narrativa, mostrando-se no texto de forte carga dramática como um maquinista da história, meio que dirigindo ali a cena, observando e justificando cada ato que a compõe, fazendo-nos perceber as coisas ao mesmo tempo em que ele percebe, né? É por meio de uma descrição, então, imediata dos fatos, quase que por um fluxo de consciência, a despeito da sua boa ordenação, enquanto vai tecendo ali denúncias distendidas da sua própria situação, desesperado por alguma humanidade, por algum afeto. A sua sentença é o exílio numa ilha onde as pessoas não falam e que por isso se arquiteta pra gente por meio de imagens muito impactantes e tão inauditas que soam até insólitas em muitos momentos. É de um assombro estético que esse narrador capta e descreve. Eu trouxe alguns exemplos de imagem, tem os olhos que se afogam nas dobras movediças, inclusive o afogamento é uma abstração constante aqui no seu solilóquio, à la Aurora do Murnau. Eu não sei se vocês já assistiram a este filme, é um filme de 1927, um filme mudo, que é citado aqui no romance, que eu assisti por conta dessa referência e adorei. Uma outra imagem é a boca que beija a água antes de engolir, o impulso do velho que eu vou ser caso envelheça, o que dá beijos a esmo no ar. E uma outra imagem que eu acho fortíssima e, assim, considero inesquecível é o teto da igreja aqui da ilha, cuja descrição marca um dos muito belos parágrafos do livro, é bastante representativo do seu todo e que eu vou ler aqui para vocês. Espelhado em mim e do meu tamanho, um homem de barba saltada e um contorno muito escuro nos olhos se deita de lado e descansa o rosto na mão. Pode ser um árabe, vou chamá-lo de árabe. É coberto pela manta branquíssima e assiste ao que acontece à altura dos seus pés com anéis em todos os dedos. Na confusão de panos e joias e cobras e jarras e coisas vivas e mortas, um torso de turbante segura por trás o braço da mulher de cabeleira vermelha. Podia ser o amante antes ou depois do coito. É quadro antigo, então é coito, e já que estão nus, mas seria coito se fosse bom. O que se arma aqui é uma chacina. O punhal que ele vai cravar no seio de Tulipa é só um detalhe, e do lado um outro torso enterrou o seu no peito de um cavalo, que olha para ele de volta, e com melindre. A grande dor do quadro é do cavalo e da outra mulher. Não da ruiva. A ruiva não me dói. Dessa de seios descobertos que olha nos meus olhos bem no centro da tela. Só ela vê que alguém vê tudo o tempo todo. Só ela sabe que se aprisiona para sempre no mais elegante massacre. E no exato segundo antes da sua vez, ela sabe que é a próxima. O árabe também sabe. Em poucas horas ela vai olhar outra pessoa ou ninguém se o banco ficar vazio,
pedindo para sempre o socorro em silêncio. Adotar o silêncio como um traço fundador faz a narrativa desviar das palavras. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Um texto que desvia das palavras? Sim, o que eu quero dizer com isso é que o texto descreve desviando de termos que simplificam os atos pela nomeação, perfilhando a descrição por excelência, muito mais atenta ao que está apresentando e que por isso é muito mais particular. Então qualquer coisa que a gente lê descrita aqui vai ser sempre uma coisa inédita, em que se destaca o singular, o inabitual que o diferencia. Nas suas perambulações pela ilha silenciosa, perturbada apenas pelo badalar da sua consciência determinando o ritmo do texto, o Dodô é invadido por vislumbres de um passado que o humaniza e ele revisita eventos da própria vida, como o abandono da mãe Aurora, o nome do filme que aparece aqui, né? Quando ele ainda era uma criança, e também a lembrança da primeira vez que ele se perdeu dos pais, que foi no museu de teto alto, é assim que ele descreve. O capítulo que conta esse episódio, aliás, que é o capítulo 7, é um grande uau. Para falar a verdade, eu senti esse livro todo como um grande uau, mas este capítulo em especial. Nessa ocasião, ele se distancia dos pais e acaba indo parar numa sala do museu, onde estava a escultura do Ugolino e seus filhos. Essa figura do Ugolino é altamente perturbadora porque ele é um personagem que também foi condenado, só que ele foi condenado a ficar numa torre altíssima para o resto da vida sem nenhum contato com o exterior, junto dos seus filhos. Então ele ficou lá sem água, sem comida, sem nada. E essas crianças, depois de um tempo, passando fome ali, disseram a ele que ele podia comê-las para não morrer de fome, já que os seus corpos haviam sido gerados por ele, né, pelo pai. E essa sugestão desconcerta esse homem profundamente. E também, é claro, o protagonista, né, que naquela época não conhecia o Ugolino, mas se impressiona muito com as feições da estátua e tudo mais. A origem do Ugolino nos é contada aqui no livro, junto dos efeitos que a experiência teve sobre o Dodô de provar pela primeira vez 3 dos estados que lhe desenhariam a vida e que também desenhariam a sua narrativa. São eles a culpa, a vergonha e um certo medo do pai, não apenas do seu pai, mas das representações de pai como um todo. E essa fobia, inclusive, a reprodução paterna, a representação paterna, conversa bastante com o crime que ele cometeu. Um dos efeitos dessa vivência é uma reflexão sobre o sadismo, que a gente até vê um pouco na descrição que eu li aqui, né, do teto da igreja. Para o Dodô, as pessoas que visitam museus teriam prazer em observar o estado emocional alterado dos outros, e por isso o museu seria o templo maior dos sádicos, onde eles se encontrariam e brindariam com champanhe ao terror que conseguem provocar, enquanto artistas e também enquanto espectadores, né? E num movimento travessamente machadiano, essa constatação coloca tanto a autora Carol Rodrigues quanto nós, leitores, no papel de sádicos também. Afinal de contas, ela cria personagens de estado emocional alterado e nós nos entretemos com eles. Submetida ao silêncio, resta ao Dodô sentir e nada mais, à espera de que decidam fazer, do que decidirem fazer, né, com a sua existência, uma vida ali em estado suplicante, como um fraco à mercê do inquisidor. Ele fica ali, então, perscrutando as suas vontades, que brotam rasteiras, mas determinantes em toda a sua trajetória, enquanto a sua imaginação produz mais e mais punições a si mesmo, como que programada a penalizá-lo, a viver uma vida inteira num castigo eterno, até que ele se vê em uma torre, em condição de quase Ugolino, uma torre que o guia a um museu lá na ilha, né? Lembrando aí o título do capítulo, um museu já preparado para sua visita, onde se exibem dentes, entre outras coisas, numa exposição intitulada As Origens do Silêncio, fechando aí a primeira parte do livro e abrindo a segunda, Míngua de Maré, dedicada à história dessa ilha e de seus habitantes silenciosos.
Aquele que pensa passa pelo meio dos homens como por entre animais. Lembra-te particularmente de que não podes ser juiz de ninguém. Porque na terra não pode haver juiz de um criminoso sem que antes esse mesmo juiz saiba que também é tão criminoso como aquele que está à sua frente. E mais do que ninguém, talvez seja o culpado pelo crime que tem diante de si. Se tu mesmo pecas e ficas te afligindo até a morte por esses pecados, ou por algum pecado que cometeste de repente, alegra-te pelo outro, alegra-te pelo justo, alegra-te porque, se pecaste, em compensação, ele é justo e não pecou. Tenho pensado, o que é o inferno? E julgo assim, é o sofrimento de não mais poder se amar. O naufrágio é um grande nivelador, assim como a pobreza. O mundo está cheio de ilhas, e por isso o homem nobre impõe a si mesmo o dever de não envergonhar, quer ter recato perante tudo que sofre. Que benefício existe numa vida em silêncio? Vem, conversemos através da alma. O texto da Carol Rodrigues se arranja sob camadas de silêncio que somos levados não a descobrir, mas a penetrar. A malha narrativa não se desnovela exatamente, nós é que nos entranhamos nas urdiduras dos acontecimentos, cada vez mais envoltos pelos seus revestimentos, como hóspedes de uma aldeia muda, aos poucos nos familiarizando com os muitos mistérios que adensam o romance. Quanto mais nos acomodamos no habitat embatucado da ilha, mais nos é dado compreender o estranho envolvimento emocional entre todos os habitantes daquele lugar, mesmo os coadjuvantes. Essa segunda parte é também fantástica, assim, incrível. Ela nos apresenta os personagens da Ilha do Calado, cujos destinos se desenham e se encontram de maneira mágica, muito determinados por anátemas, por maldições e absurdos, o que certamente aproxima a obra do realismo mágico latino-americano, mas com uma singularidade admirável. Eu enxerguei nesse livro, eu até comentei no vídeo em que eu falei sobre ele, acho que no vídeo em que das leituras do mês, que eu enxerguei aqui alguma correspondência estilística com a literatura do Saramago, não na forma, porque a Carol não brinca tanto com a pontuação como o Saramago faz, mas sim no emprego das palavras, assim, na cadência, na impressão das frases, e também uma correspondência temática com a literatura do Kafka, sobretudo porque ele trabalha com noções de julgamento e de insólito, de absurdo, na medida em que a narrativa também nos coloca na posição de juiz, e o próprio protagonista, o Dodô, também se posiciona como um juiz de si mesmo em vários momentos. Mas ainda assim, o que eu tenho aqui em mãos é um livro 100% autêntico, um livro 100% Carol Rodrigues, é um livro guiado por uma temporalidade onírica, assim, de sonho, que converte os seus personagens em seres etéreos, sabe, criaturas incorpóreas que marcam adentadas o nosso imaginário de leitor assombrado com isso tudo. Acima de tudo, eu acho que se estampa aqui na obra a bestialidade melindrosa da vingança dos delicados, que, suscitada por eventos extraordinários, é importante pontuar, imprime um livro de um arrebatamento invulgar, sabe? É uma de veemência, assim, recôndita, mas absoluta, não é nada escancarado aqui. É tudo bem assim na miúda. Recuperando um trecho do romance, o inexprimível nunca foi de todo mundo, o que é uma verdade. E por isso é tão encantador como a Carol Rodrigues toma o inexprimível como uma matéria-prima de um livro que taciturno diz tanto, um livro que pede assim para ser digerido em silêncio, mas que me deu vontade de gritar pelo mundo para que todo mundo conheça. Realmente uma obra-prima, eu gostei demais dessa leitura, e eu espero que essas minhas palavras atropeladas de sentimento tenham causado alguma vontade em você de conhecer também essa obra. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido este ou outro livro da Carol Rodrigues. Essa foi a minha primeira experiência lendo a autora, mas eu com certeza quero ler tudo que ela já escreveu, porque eu gostei muito mesmo. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais.
É importante também dizer que este livro foi a nossa leitura de dezembro no Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, então se você se interessa pelo assunto, faça parte do clube, o link vai estar embaixo. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!